Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Que o Senhor nos abençoe nesta noite mais uma vez, através da sua palavra, através do nosso culto. Apesar de ainda estarmos confinados em nossos lares, mas é um momento de adoração, de glorificação e de exaltação ao nome do Senhor. O Salmo 66, 1 e 2 nos diz assim: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Neste sentido, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a nós prestarmos um culto a Deus de louvor e gratidão por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado, engrandecido, bendito, honrado, seja sempre o teu santo e bendito nome, Pai. Ó Deus de amor, mais uma vez nós estamos diante da tua presença e queremos lhe prestar um culto ao Senhor que é devido, ó Pai, pois o Senhor é aquele que tem nos abençoado com todas as sortes e bênçãos. O Senhor é aquele que tem suprido todas as nossas necessidades espirituais, materiais, ó Deus. O Senhor é aquele que está ao nosso lado a todo tempo e o tempo todo, e por isso nós te glorificamos, nós invocamos o teu nome, nós queremos adorá-lo na beleza da tua santidade, ó Deus, pelo fato de o Senhor um dia ter nos tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Aceita, Senhor, o nosso culto que a ti ofertamos nessa noite. Aceita, Senhor, a nossa oração, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar um hino ao Senhor?
Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, para a gente fazer a leitura do Salmo 123. O Salmo 123 nos diz assim: A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos de servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. É um texto muito interessante porque fala justamente de momentos de dificuldades, de angústias, de dor, mas o salmista também traz à memória algo muito interessante, dizendo o seguinte: os nossos olhos estão fitos no Senhor. Quando os nossos olhos estão no Senhor, não há o que temer, não há o que a gente desconfiar, porque Deus é aquele que se compadece de nós. Por isso, a gente não pode se dobrar diante de absolutamente nada. A única coisa que a gente pode se dobrar é diante do Senhor. Infelizmente, eu estou vendo uma sociedade que tem se dobrado diante desse vírus que aí está, uma sociedade que se dobra diante dessas coisas da sociedade tão maléfica, mas não se dobram diante do Senhor. E o salmista se lembra: os meus olhos estão fitos no Senhor. Assim sendo, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, eu quero convidar você, meu irmão, para a gente cantar ao Senhor. Nós iremos entoar alguns cânticos espirituais neste momento.
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Santíssimo Deus, graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui louvando, Senhor Deus, te engrandecendo, te bendizendo, Senhor Deus, e te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor dá, para que o Senhor dê um coração, Senhor Deus, a nós, igual ao teu, Senhor Deus, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, praticá-la em nossas vidas, Senhor Deus. É um privilégio, Senhor Deus, poder te louvar, te engrandecer, te bendizer. Toca cada um que escutou este louvor, Senhor Deus, e que toque através da palavra que será ministrada, Senhor Deus, pelo pastor, Senhor Deus. O Senhor já falou ao coração dele, Senhor Deus, e que possamos ouvi-la e praticá-la no nosso dia a dia, Senhor Deus. Fica com cada um neste culto, pois assim que louvamos e te engrandecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidá-lo à reflexão desta noite da Palavra de Deus. E nessa noite eu quero
trabalhar um tema muito importante sobre a humildade. E eu quero refletir com os irmãos numa história muito interessante, a história do bambu. Alguém escreveu essa história e aqui a gente costurou algumas coisas, mas ela é muito interessante para compreendermos o significado da palavra humildade. E para tanto eu quero lançar mão do texto de Efésios, capítulo 3, verso 14, que nos diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo, ele de fato foi um homem humilde que se humilhou e buscou a presença de Deus. E os versos subsequentes deste versículo versa sobre Paulo orando em favor da sua igreja, a fim de que esta igreja de fato esteja alicerçada, arraigada em amor, caminhando com Cristo, vivendo com Cristo em humildade. E Paulo se coloca de joelho como o sentido de humildade. E aqui eu quero relatar um trecho de uma história muito interessante. Depois de uma grande tempestade, um menino que estava passando férias na casa do seu avô o chamou para a varanda e falou: vovô, corre aqui, me explica como esta figueira, árvore frondosa e imensa, que precisa de 4 homens para abraçar o seu tronco, quebrou. Caiu com o vento, com a chuva, e este bambu aqui, tão fraco, continua de pé. O avô respondeu: filho, o bambu permanece em pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento. O bambu nos ensina 7 lições, ou 7 coisas. Se você tiver a grandeza e a humildade dele, vai experimentar o triunfo da paz em seu coração. A primeira verdade que o bambu nos ensina, e o mais importante, é a humildade. A humildade diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos arroubos, diante de tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. Eu não me curvo diante dos problemas e da dificuldade, mas diante daquele, o único, o príncipe da paz, aquele que me chama, aquele que é Senhor. Aqui, irmãos e irmãs, é algo muito interessante que a gente precisa tirar como lição para a nossa vida. Quantas vezes nós nos curvamos diante de pessoas, quantas vezes nós nos curvamos diante da sociedade, quantas vezes nós nos curvamos diante da adversidade, quantas vezes nós nos curvamos diante da enfermidade, quantas vezes nós lamentamos, quantas vezes nós choramingamos, quantas vezes nós reclamamos, quando na verdade a gente não deveria reclamar, mas a gente se humilhar. E aqui a gente pode lembrar de alguns homens e mulheres de Deus que
passaram por toda adversidades e dificuldades, por homens que foram humilhados, que humilharam a eles, mas eles continuaram de pé. Lembrem-se de Jó. Jó era um homem poderoso, e rico, abastado, tinha toda a sua província, todo o seu reinado nas suas mãos, todos vinham a ele, e ele foi à bancarrota, isto é, ele perdera tudo, mas ele continuou firme e de pé, diante das dificuldades e dos problemas. Inclusive a sua própria esposa disse para ele: Jó, amaldiçoa este teu Deus e morra. Lembra-se de Esther? A rainha Esther, seu povo todo ia ser morto, e ela pediu para que se dobrasse os seus joelhos, para que o povo orasse, para que o povo jejuasse, e Deus deu a vitória. Mordecai, lembra-se de Mordecai também, junto com Esther? Amã, por sua vez, fez o que era mais terrível. Veja o que aconteceu com Amã. Veja o que aconteceu com Noemi. São histórias fantásticas que a gente pode tirar lição para a nossa vida. A segunda verdade que o bambu nos ensina é que ele cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima, ele também tem para baixo. Ele é profundo. Você precisa aprofundar a cada dia em Deus, na oração. Irmãos, eu venho batendo há muito tempo nessa tecla. A oração é a força motriz da nossa vida. A gente precisa aprofundar as nossas relações com Deus. Certa feita eu fui arrancar um bambu, era garoto, e a gente pegava muito bambu para fazer a estrutura dos pipas. A gente não consegue arrancar se a gente não cortar ele embaixo. A raiz dele é cruel, é terrível. E é desta forma que o bambu nos ensina uma lição, é a gente aprofundar a nossa vida com Deus, especialmente na oração. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 nos diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É na oração que aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. O Salmo 55, 17 nos diz assim: à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lembrarei, ou melhor, e lamentarei. Ele ouvirá a minha voz. Veja, irmãos, que para a gente aprofundar as nossas raízes em Deus é através da oração. Terceira verdade que o bambu nos ensina. Você já viu um pé de bambu sozinho? Apenas quando é novo. Mas, antes de crescer, ele permite que nasça outro ao seu lado, como num cooperativismo. Sabe que vai precisar deles. Eles estão sempre grudados uns aos outros. Tanto que longe parece com uma única árvore. Mas quando a gente se aproxima, a gente vê aquela toceira de bambu. Todos juntos. Às vezes tentamos arrancar um bambu lá de dentro, cortamos e às vezes não conseguimos arrancar porque eles estão entrelaçados. Os mais frágeis vivem em bandos, para que desse modo se livrem dos predadores. Gosto muito de assistir aqueles filmes do fundo do mar, que aparecem os peixes, aquele bando, né? E é muito interessante, eles formam parecendo uma nuvem para se proteger dos predadores.
Então, os mais frágeis andam em grupos. Filipenses 1,17 nos diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não tem como nós andarmos sozinhos. A igreja vive em comum união. Por isso, sempre o meu clamor para que os irmãos participem juntos de todas as atividades da igreja. É juntos nós nos fortaleceremos, juntos venceremos todas as lutas, todas as guerras, todos os embates da vida. É juntos. Esta é uma lição importante para a nossa vida. A quarta verdade que o bambu nos ensina é não criar galhos. Como tem a meta no alto e vive em moita, isto é, em comunidade, o bambu não se permite criar galhos. Não perdemos muito tempo na vida tentando proteger nossos galhos, coisas insignificantes que damos um valor inestimável. Quantas coisas miúdas que nós damos valor sem sentido, inestimável, coisas que não precisam ter valor. Para ganhar é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos suavemente. Nós precisamos limpar o mato, as ervas daninhas do nosso meio, para que a gente possa crescer. Isto, irmãos, é uma grande verdade para a nossa vida. Filipenses 3, 13 e 14, nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu avanço, eu caminho, eu quero chegar no topo, no lugar mais alto em Cristo Jesus. A quinta verdade que o bambu nos ensina é que o bambu é cheio de nós e não de eus. Como ele é oco, sabe que se crescesse sem nós, seria muito fraco. Os nós são os problemas e as dificuldades que superamos. Os nós são as pessoas que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam sendo a força nos momentos difíceis. Não devemos pedir a Deus que nos afastem dos problemas e dos sofrimentos. Eles são os nossos melhores professores. Se soubermos aprender com eles, a gente vai longe. Vejam, Jesus não curou a todos. Jesus nos disse: no mundo que passaríamos por aflição, mas tende bom ânimo. A sexta verdade que o bambu nos ensina é que ele é oco, vazio de si mesmo, enquanto não esvaziarmos de tudo aquilo que nos preenche, que rouba nosso tempo, que tira a nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 5, 18, a parte B deste verso, nos diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. E para pensarmos um pouquinho mais, Filipenses 2, de 5 a 9, nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens.
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Veja, irmãos, que nós precisamos esvaziar, nós precisamos nos tornar oco para encher novamente, mas encher com o Espírito Santo de Deus, ser cheio. Precisamos nos esvaziar. E por fim, a última lição que o bambu nos dá, ele só cresce para o alto. Ele busca as coisas lá do alto. E essa deve ser a minha e a sua meta. Buscar as coisas lá do alto, as coisas em Deus. Por isso que é muito importante nós buscarmos a presença de Deus, a fim de que, de fato, a nossa vida seja uma vida humilde na presença de Deus. Humildade é uma coisa muito importante na nossa caminhada de fé. Humildade não é a gente abençoar aquele que nos abençoa, não é a gente tratar bem aquele que nos presenteia e a gente devolve com um presente. Mas ser humilde também é você amar aquele que lhe persegue, aquele que lhe odeia e aquele que faz você sempre perder. Mas em Cristo nós sempre ganhamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos de fato para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, eu venho conversar um pouco com vocês. Eu quero conversar de um assunto que eu já tenho chamado a atenção da igreja nesse sentido. E mais uma vez, eu não quero chamar a atenção, eu quero conclamar. Se de fato você é uma pessoa, um irmão, uma irmã, que recebeu a graça de Deus, eu penso que nós devemos ser gratos ao Senhor. E a nossa gratidão é o maior culto que nós devemos prestar a Deus. E os irmãos sabem muito bem que a igreja, apesar de ela não estar se reunindo aqui no seu templo, no seu santuário, ela continua com muitas despesas. E eu quero relacionar algumas aqui para os irmãos. Mesmo nesse tempo em que nós estamos afastados, a gente continua fazendo reparos na igreja, pagando funcionários que vêm fazer limpeza e uma série de coisas. Por exemplo, nós fizemos reparos de instalação, de registro nas caixas de água. Nós demos cestas básicas de Páscoa, o MUV. Foi trocadas as luminárias e pintura de teto das salas lá do fundo. Nós fizemos ofertas para a Missão Sena, Missão Caiuá e para a campanha Todos Juntos em Missão. Nós fizemos registro em cartório do balanço de 2019. Nós fizemos a dedetização da igreja. Nós estamos... e além dessas despesas, nós temos as despesas fixas do presbitério, da Assembleia Geral, água, luz, telefone, internet, tudo isso, irmãos, não deixou de pagar. Nós pagamos. Mas, infelizmente, a nossa arrecadação tem caído assustadoramente, a ponto de quase não dar para a gente pagar essas dívidas todas. Todas essas despesas que nós temos. E, pelo que eu sei,
nenhum dos nossos irmãos e irmãs estão desempregados. Estão todos trabalhando. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero dirigir a você que você continue a contribuir, continue a trazer à casa do Senhor aquilo que um dia você prometeu, aquilo que você prometeu não para a igreja, mas para o Senhor. Isso é gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Por isso, o meu clamor para que você possa continuar contribuindo com a casa do Senhor, para o Senhor e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a oração final e impetrar a bênção. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer de fato, ó Deus, pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Quero, ó Deus, colocar a vida dos nossos irmãos e irmãs diante do Teu altar, especialmente aqueles que estão passando pelas vicissitudes da vida, pelos problemas, pelas enfermidades, pelos desassossego do coração, ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um. Derrama da Tua graça, abençoa, fortaleça, ó Deus, de maneira que possamos sempre glorificar o Teu nome e buscar sempre a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O amor, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.